Você já se sentiu quebrado por dentro, mas sem saber exatamente o porquê. Como se o mundo seguisse seu ritmo e você ficasse parado, apenas tentando respirar. Às vezes nem tristeza é um cansaço invisível, uma ausência de sentido, um peso que não tem nome. A depressão, ao contrário do que muitos ainda pensam, não é fraqueza, é uma forma intensa de sentir a vida, ou de deixar de senti-la. E embora pareça um problema só dos tempos modernos, essa dor silenciosa já foi sentida e pensada por muitos antes de nós. A filosofia, com toda a sua antiguidade, tem muito a dizer sobre esse sofrimento profundo, porque em meio ao caos da mente, pensar também pode ser uma forma de sobreviver. Epicuro acreditava que a felicidade não estava no excesso, mas na ausência de dor. Para ele, o verdadeiro prazer era viver em paz, longe do sofrimento desnecessário, tanto físico quanto mental. Não se tratava de buscar prazeres intensos, mas de cultivar uma vida simples, com menos desejos e mais serenidade. Os estoicos, como Sêneca, foram além. Ensinaram que não devemos perder energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. A saúde, a opinião dos outros, os acontecimentos do mundo, tudo isso escapa das nossas mãos, mas nossas atitudes, nossas escolhas e como reagimos. Isso sim, está sob o nosso domínio, e é aí que está o segredo. Grande parte da nossa angústia nasce da tentativa inútil de controlar o incontrolável, de querer que a vida se comporte como gostaríamos, e não como ela é. A filosofia estoica não ignora a dor. Ela ensina a caminhar com ela, sem se deixar esmagar. E talvez esse seja o primeiro passo para aliviar o peso da depressão. Parar de brigar com o que não depende de nós. Para Arthur Schopenhauer, viver é, essencialmente, sofrer. Essa era sua visão crua e direta da existência. O sofrimento, segundo ele, não é um erro do sistema. É a base sobre a qual a vida se sustenta. E quanto mais consciência temos da realidade, mais sentimos o peso de estar vivos. Pensar demais, sentir demais, perceber demais. Tudo isso torna a vida mais difícil de suportar. Para quem vive uma depressão profunda, essas palavras não soam como exagero, soam como verdade. Schopenhauer descreve a vontade cega, uma força irracional que nos empurra a viver, desejar, lutar e sofrer, sem que saibamos exatamente o porquê. É como se fôssemos arrastados por dentro, sempre buscando algo, sempre insatisfeitos. Mas ele também nos dá um fio de lucidez. Reconhecer essa vontade e aprender a se afastar dela é o começo de um alívio possível. Diminuir os desejos, silenciar as exigências internas, aceitar que a dor faz parte. Tudo isso pode nos tornar um pouco mais livres, mesmo em meio à escuridão. Nietzsche não via o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo. Pelo contrário, ele acreditava que a dor fazia parte da construção de uma vida com profundidade. Mas havia uma condição: o sofrimento só vale a pena se tiver sentido. A dor vazia corrói, esgota, destrói. Já a dor com propósito transforma. É a diferença entre cair e aprender a se levantar com algo novo. Nietzsche propôs o conceito de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar tudo, inclusive as tragédias, como parte do caminho. É difícil? Sim, mas é justamente nesse abraço corajoso que nasce a chance de se tornar quem se é. Para ele, a grande missão de cada indivíduo era essa: transformar a própria vida em uma obra de arte, mesmo que feita com pedaços quebrados. Reconstruir a si mesmo a partir das próprias ruínas. E se isso soa doloroso, é porque é, mas também pode ser libertador. Afinal, quando tudo parece perdido, talvez seja o momento de criar algo que nunca existiu. Uma nova versão de você, mais verdadeira, mais forte e mais consciente do valor que existe até na dor. Albert Camus descreveu com precisão aquele sentimento silencioso de não pertencimento, como se o mundo fosse uma peça encenada, e você, por algum motivo, tivesse esquecido o papel. Para ele, a vida é absurda, não porque seja ruim,
mas porque buscamos sentido em um universo que não oferece respostas prontas. E é nesse desencontro entre a busca humana por significado e o silêncio frio do mundo que nasce o absurdo. Em O Mito de Sísifo, Camus fala de um homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta eternamente. Uma metáfora para a repetição sem sentido que muitas vezes sentimos no cotidiano. E a pergunta inevitável surge: vale a pena continuar? Camus considerava o suicídio a questão filosófica mais urgente. Sua resposta foi surpreendente. Sim, devemos continuar. Não porque encontraremos sentido fora, mas porque podemos criá-lo dentro. Continuar vivendo, mesmo sem garantias, é um ato de rebelião. É desafiar o absurdo com coragem. Resistir, nesse caso, é um gesto profundo de liberdade. Não esperar que a vida faça sentido, mas decidir vivê-la, mesmo assim. Blaise Pascal dizia que todos os problemas do ser humano vêm do fato de não conseguir ficar quieto, sozinho, em um quarto. Para ele, o tédio e o silêncio nos colocam frente a frente com quem realmente somos. E é justamente isso que tentamos evitar. Por isso, buscamos distrações o tempo todo. Consumo, redes sociais, qualquer coisa que nos afaste de nós mesmos. Kierkegaard, por outro lado, via o tédio como algo ainda mais profundo. Chamava de a raiz de todo mal. Não por ser incômodo, mas porque ele expõe o vazio que carregamos. E junto com o tédio, vem a angústia, que para Kierkegaard não era um defeito, mas uma oportunidade. Ele acreditava que é da angústia que nasce a liberdade, porque só quando percebemos o vazio, podemos começar a preenchê-lo com escolhas autênticas. O problema não é sentir o vazio, é tentar abafá-lo sem entender o que ele quer dizer. Às vezes, a depressão não é só dor, é um grito silencioso por uma vida diferente. Não adianta preencher lacunas com barulho. Talvez seja a hora de mudar o ritmo, o foco, o modo de viver, porque o vazio, quando escutado com atenção, pode ser o início de algo novo. O budismo nos ensina que o sofrimento nasce do apego, ao desejo, às expectativas, ao eu, que acreditamos ser. Quando insistimos em controlar tudo, em manter uma imagem, em perseguir o que achamos que precisamos para sermos felizes, acabamos presos num ciclo interminável de frustração. A solução, segundo essa filosofia, não é negar o sofrimento, mas entender sua origem e aprender a desapegar. Jean-Paul Sartre, no existencialismo ocidental, dizia algo parecido, embora de outro jeito. Somos condenados à liberdade. Isso significa que, apesar de não pedirmos para nascer, somos responsáveis por tudo que fazemos com a vida que temos. Essa liberdade total pode ser assustadora. Ela traz angústia, porque não temos desculpas. Não há destino pronto. Não há papel definido. Mas há um poder escondido nisso. Reconhecer que o eu é uma construção, feita de escolhas, experiências, medos e vontades, nos dá a chance de reescrevê-lo. Se somos livres para ser quem somos, também somos livres para mudar. Não estamos presos à dor, à identidade do passado, aos rótulos que nos deram. Podemos começar de novo, mesmo que seja aos poucos, mesmo que doa. E talvez esse seja o maior alívio de todos. A filosofia não cura a depressão. Ela não substitui terapia, medicamentos ou apoio emocional. Mas ela tem um papel poderoso, o de nomear o que sentimos. Muitas vezes, o sofrimento se intensifica porque não sabemos explicá-lo. Ele vira um peso amorfo, uma névoa constante. E quando conseguimos dar nome à dor, ela deixa de ser um monstro invisível. Refletir, nesses momentos, é um ato de resistência. É recusar a ideia de que estamos perdidos sem saída. Ter um espaço interno onde se possa pensar com calma, mesmo que tudo ao redor esteja em caos, é um abrigo silencioso. A filosofia oferece esse abrigo, não com respostas prontas, mas com perguntas melhores. Ela nos convida a pausar, a olhar para dentro, a questionar o que parece imutável. Quando tudo parece sem sentido, refletir pode ser o primeiro passo para recuperar um pouco de clareza. E clareza, mesmo que pequena, já é luz. A filosofia não apaga a dor, mas pode iluminá-la.
E às vezes, é isso que precisamos para continuar. A depressão não define quem você é. Ela não diminui seu valor, sua inteligência ou sua capacidade de contribuir com o mundo. Estar em sofrimento não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Muitos dos grandes pensadores da história passaram por fases escuras. Nietzsche escreveu suas obras mais profundas em meio a colapsos emocionais. Kierkegaard lutou com crises de ansiedade e solidão. Mesmo assim, deixaram ideias que até hoje ajudam milhões de pessoas a entender a si mesmas. Estar em crise é também estar em transformação. É um momento de ruptura que, com o tempo certo e o apoio certo, pode abrir caminhos inesperados. Mas ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Buscar ajuda é um ato de coragem, não de rendição. Falar com um profissional, pedir apoio, aceitar o cuidado dos outros, tudo isso faz parte da recuperação. E se permitir sentir, sem pressa de se consertar, é o começo da cura. A dor quer ser ouvida. E ao escutá-la com gentileza, podemos descobrir que ainda existe vida além dela. A dor é real e não deve ser negada, minimizada ou ignorada. Mas ela também pode ser parte da construção de algo maior, como Sísifo, que empurra sua pedra todos os dias, mesmo sabendo que ela vai rolar de volta. Como Nietzsche, que acreditava que podemos transformar sofrimento em força. Como Camus, que dizia que resistir é por si só um ato de liberdade. Todos eles apontam para a mesma direção. Não temos garantias, mas temos escolhas. E uma delas é seguir tentando. Viver não é encontrar respostas prontas, mas sustentar as perguntas com coragem. É cair e levantar. Repensar. Reconstruir. Filosofar, nesse sentido, é continuar subindo a montanha, mesmo quando não vemos o topo. É usar o pensamento como uma lanterna, ainda que fraca, para iluminar o caminho em meio ao caos. Não porque isso elimina a dor, mas porque nos dá força para atravessá-la. E no fim, talvez seja isso que mais importa. Seguir, mesmo sem certezas. Porque a própria busca por sentido já é, por si só, um sinal de vida. A dor muitas vezes se esconde onde as palavras não alcançam. E é aí que entra a arte. Nietzsche escreveu: temos a arte para não morrer da verdade. Quando a vida pesa demais, quando o mundo parece sem cor, a arte se torna refúgio. E também linguagem. A música que parece traduzir um sentimento que você não sabia explicar. Um poema que toca exatamente onde doía. Um filme que faz você chorar sem entender porquê. Tudo isso é mais do que entretenimento. É espelho. É uma forma de transformar dor em expressão. Escrever um diário, desenhar o que sente, cantar algo que nunca disse em voz alta. Essas são formas de cura silenciosa. Porque quando você cria, mesmo que só para si, está dizendo: isso existe, isso dói, mas eu estou aqui. E mesmo que você não crie, apenas se permitir sentir através da arte já é um passo em direção à compreensão. Em meio ao caos interno, um verso ou uma melodia podem ser a mão estendida que faltava. A arte não resolve tudo, mas ela nos lembra de que ainda somos humanos, mesmo quando tudo parece desmoronar. A dor existe, e ignorá-la só a torna mais pesada. Mas quando você olha para ela com coragem, através da filosofia, da arte, da reflexão, algo muda. Você percebe que não está sozinho, que muitos antes de você também carregaram esse peso e transformaram sua escuridão em clareza. A depressão não é o fim da estrada, mas um convite duro para olhar com mais profundidade para a vida. E a filosofia não é uma resposta fácil, mas uma companheira honesta para as perguntas difíceis. Cada pensamento, cada pequena escolha, cada ato de resistência. Tudo isso é uma forma de seguir em frente. Talvez não com pressa, talvez não com certeza, mas com presença. E às vezes, isso é tudo o que precisamos. Seguir, mesmo sem saber exatamente para onde. Porque continuar, com lucidez e compaixão, já é uma forma de vencer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso. Eu sou o Kriven,
E aqui a gente continua explorando ideias que ajudam a viver melhor, mesmo nos dias mais difíceis.